Boa noite, professor. Eu sou o Patrick, tá? Eu vou apresentar o projeto 2 aqui para o senhor. Eu fiz o projeto sozinho. O primeiro exercício aqui, que é para verificar se uma fila é palíndromo, a estratégia que eu usei foi basicamente utilizar uma pilha como auxiliar aqui para pegar essa fila que vem como parâmetro e colocar todos esses valores dentro de uma outra fila, né? Utilizando a pilha ali no meio para conseguir inverter, tá? Então, eu coloco esses valores aqui na pilha. Depois eu insiro na fila invertida toda essa parte que está na pilha, e aí eu vou ter duas filas, né? Aqui veio como parâmetro, e a mesma, só que invertida, sendo essa daí, essa auxiliar. E aqui nesse looping aqui de repetição while, eu fico verificando se tem algum valor diferente entre elas. Se tiver algum valor diferente entre elas, eu retorno zero. Então eu sei que se retornar zero, elas não são palíndromas, e se retornar um, é palíndromo, beleza? Porque aí tanto ela normal quanto invertida, ela vai ser a mesma coisa. Aí aqui eu fiz 5 testes, os 4 primeiros são os que o senhor colocou ali no próprio enunciado, e o mais um eu coloquei com teste negativo para não ser palíndromo. Então o primeiro aqui 383, 4224, esse daqui, e esse aqui que eu fiz, 123, 321, não é palíndromo, tá? Ele tá printando a fila de parâmetro e a fila invertida, aqui, nesse caso. Bom, beleza. Aí aqui é o código do Python. Se você perceber que o Python tá um pouco até grande demais por ser Python, é porque eu quis deixar mais parecido com o C, tá? Por isso que ficou grande assim na hora de montar os testes, eu fui inserindo a fila, em vez de criar uma fila já direto na mão. E aí aqui eu também fiz um método para printar desse jeito aqui, sem os colchetes, sem as vírgulas, para ficar bem parecido com o C, tá? Então aí ficou igualzinho o C aqui, mesmo testes, os mesmos resultados. Beleza, o segundo exercício aqui é a gente receber um decimal e depois transformar ele para binário, tendo os valores aqui em pilha, né? Então, na verdade, a minha estratégia aqui foi bem simples, até porque foi só dividindo e já adicionando na pilha, né? Conforme fosse dividindo aqui o resto. E aí, como o conceito de pilha é justamente ir empilhando, ele acabou já ficando na ordem certa, tá? Então, aqui no meu laço de repetição while, né? Eu só fui dividindo aqui, pegando o resto e adicionando na pilha, tá bom? E aí aqui é a última coisa que sobrou, porque provavelmente vai ser 0 ou 1 o próprio decimal, eu adiciono a última vez aqui na pilha o próprio decimal, né? Nesse caso aqui vai ser o 0 ou 1. E aí já retorno o binário, e aqui também eu fiz 5 testes, ó, tá? Utilizando alguns decimais, então aqui 25, que foi o exemplo do enunciado, aí 32, 78, 11 e 0, beleza? O terceiro, aqui também em Python, a mesma coisa, tá? Os mesmos resultados. E aí o terceiro é receber duas pilhas, né, como parâmetro. A primeira, ela vai ser removido dela todos os itens que também tiver na pilha 2, e a pilha 2 não vai ser mexida, né? Ela continua a mesma coisa. Então, qual foi a minha estratégia aqui, tá? O que eu quis fazer? Eu usei listas aqui de auxiliares para conseguir percorrer tanto a pilha 1 e a pilha 2, tá? Para ir comparando os valores em laço de repetição. E aqui no laço de repetição, o que eu fiz? Né, dentro do while, do percorrimento da lista 1, eu fui percorrendo a lista 2 para sempre todos os valores serem comparados a todos os valores. E aí aqui, ó, se um valor for igual a outro, então eu sei que tem algum valor que tem que ser retirado da pilha. Então o que eu fiz? Criei uma pilha auxiliar aqui, tá? E aí, essa pilha auxiliar, o que ela vai receber? Então, enquanto aqui eu vou retirando da pilha 1, né, que vem como parâmetro, todos os valores até chegar nesse valor que é igual ao valor 2, né? Por isso que tá nesse if. Então, eu sei que vai ter esse valor na pilha 1. Vou retirando, retirando, retirando. E jogando lá na pilha aux para não perder esses valores, que eu vou precisar deles de novo, né? E aí, depois que sair desse while aqui, significa que o topo da P1 está justamente com o item que eu quero retirar, né? O valor que eu quero retirar. Então eu tiro ele aqui, né? Jogo ele fora, não vou usar mais. E aí eu retorno todos os valores que estão na pilha aux para a pilha 1, devolver para a P1, né? Então agora a P1 está inteira, como ela estava antes, sem esse valor aqui que a gente não quer mais. Aí aqui, depois que sai do primeiro, ando com a lista 2, sai do while, né, do primeiro while ali da lista 2. Eu ando com a lista 1 e volto a lista 2 para o topo da P2 ali, para o primeiro endereço, para conseguir fazer o laço de novo ali na lista 2. É isso, e aí aqui eu chamo, né, fiz também 5 testes, eu fiz 5 testes em todos. E aqui estão os resultados. Então, esses daqui, né, eu coloquei com o mesmo tamanho, porém com valores diferentes. A P1 ficou só com 5 e 2, e a P2 aqui ficou igual. Aqui eu coloquei as duas pilhas iguais. Então, a P1 saiu como nada, né, como nula, e a P2 igual. Aqui
foi outros valores aleatórios. Aqui eu mudei o tamanho, né? Então a P1 é maior que a P2, também deu certinho o teste. Aqui também a P1 maior. Aqui também, certo? Aqui a P1 menor que a P2, na verdade, né? Esse foi o quinto teste, também deu certo. Todos agindo como esperado, tá? E aqui também é como com o Python. Fiz o mesmo esquema, deu os mesmos resultados, tranquilo. E aí o exercício 4, que é a árvore binária, aqui toda a parte que o senhor já deixou pronta pra gente, né? Então a gente teria que desenvolver esses 5 exercícios e aqui estão os exercícios que eu desenvolvi. Então no exercício 1, o que eu fiz? A quantidade de folhas, eu criei esse método de quantidade de folhas, né, que vai receber a árvore como raiz. Então se a raiz for nula, ele retorna zero. Se a raiz for tanto a direita e a esquerda for nula, significa que é uma folha e ele retorna 1, tá? E aí aqui eu uso a recursividade, né, para ele descendo ali para todos os nós até chegar nas folhas, e aí eu vou retornar a soma do que está retornando aqui, tá bom? Então, quando chegar na folha, ele vai retornar 1 aqui, vai somando, 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 até trazer todas até trazer a quantidade de nós folhas. Bom, é aqui no exercício 2, né, que é a folha mais funda, no caso, o nó folha mais fundo, aqui só, se a raiz for nula, retorna -1. Se a raiz aqui for o ponto folha, né? Então, se tanto a direita e a esquerda for nulo, retorna 0. E aí aqui a gente tem essas variáveis onde a gente vai usar a recursividade também. Então, a gente vai andando aqui todo o lado esquerdo e aqui a gente vai dando todo o lado direito. E aí no final eu faço uma comparação, né? Então, se o lado esquerdo for maior que o lado direito, como a gente quer o mais fundo, então eu retorno o lado esquerdo que é o maior. Sempre incrementando 1. E aqui, se não for, né, se for ao contrário, eu retorno também incrementando 1. E aí o 3 é basicamente igual ao 2, só que aqui eu estou vendo eu mudo a validação, né? Como eu quero o menor, o mais raso, eu vou chamar, eu vou retornar o que tiver menor aqui. Então, se o lado esquerdo for menor que o direito, eu retorno o esquerdo, caso contrário, eu retorno o direito. Beleza? E aí, o maior valor do nó, a gente sabe que a árvore binária, né, sempre os maiores valores vão se alocando ali na direita. Então, eu só criei uma árvore auxiliar aqui para eu não perder o ponteiro de referência aqui do parâmetro, tá? E aí, através, com esse auxiliar, eu vou andando aqui para a direita até chegar no último, né? Então, até quando o auxiliar de direita não for nulo, e retorno o valor desse auxiliar, que é justamente o nosso maior nó. E aí na esquerda é muito parecido também, a diferença é que eu vou andando a esquerda inteira ali, né? Já que na árvore binária os menores valores estão na esquerda. Então eu vou andando esquerda, 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 até chegar ali no nulo e retorno esse valor da última folha em esquerda. Beleza? É isso, professor. E aí aqui também eu criei essa árvore aqui, né? Como o senhor pediu aqui no protótipo. Alterei aqui o print, né? Chamando os métodos. Então esse aqui foi o resultado. 8, 6, 2, 98 e 7. E aí aqui com o Python, eu só usei o build 2 ali como o senhor pediu. Printei aqui para ficar mais fácil de eu visualizar o que estava acontecendo. E aí aqui na execução também deu igual. 8, 6, 2, 98 e 7. É isso, professor. Muito obrigado pela atenção.